Oi pessoal, na aula de hoje então eu vou conversar com vocês a respeito de alguns efeitos aí que estão ligados à polarização da luz, tá bom? A atividade ótica, o efeito Faraday e o efeito Pockels. Bom, então vamos começar aqui pela atividade ótica. Então, na verdade, a atividade ótica é uma propriedade que alguns meios materiais têm de rodar o plano de polarização da luz linearmente copolarizada quando atravessa aquele dado material. Então, nesse exemplo aqui, imagina, por exemplo, um cristal aqui, que tem um certo comprimento L, e a gente incide nesse cristal luz polarizada verticalmente. Ao propagar-se nesse cristal, como vai estar ilustrado aqui na figura, a polarização ela se mantém linear, mas ela vai girando o seu plano de polarização, de tal forma que depois de propagar essa distância L, por exemplo, ela sai linearmente polarizada, mas com um ângulo θ em relação à polarização inicial que ela tinha. Esse ângulo θ é chamado então de ângulo de rotação, tá bom? Aqui, e ele é igual a delta vezes L, onde esse delta é uma grandeza que caracteriza então esse processo de atividade ótica dos diversos materiais, que é chamada aqui então de poder rotatório. É claro que quanto maior for a distância propagada naquele material, maior vai ser o ângulo que ela sai rodada aqui em relação à polarização incidente que ela tinha. Bom, fisicamente, essa propriedade da atividade ótica, ela está ligada à simetria daqueles meios materiais, tá bom? Então, em geral, são materiais que apresentam algum tipo de quiralidade ótica, tá bom? Então, por exemplo, esses materiais, a gente vai descrever eles um pouquinho mais para frente, eles apresentam o que a gente chama de uma birrefringência circular. Então, para a luz polarizada, eu estou designando luz circularmente polarizada à direita como sendo sigma mais e luz circularmente polarizada à esquerda como sendo sigma menos, tá bom? Então aqui, para a luz circularmente polarizada à direita, ela sente o índice de refração que eu vou chamar de N+, e para a luz circularmente polarizada à esquerda, ela sente o índice de refração que eu vou chamar de N-. Ou seja, a interação da luz com a matéria nesse material, ela é tal que se você jogar a luz polarizada à direita, ela vai sentir essa refração menor do que a esquerda. Então, se você imaginar que é um material quiral, que tem uma hélice, por exemplo, a gente pode imaginar que a hélice das moléculas que constituem esse material, ou algum tipo de quiralidade que esse material venha a ter, ela vai ser uma quiralidade à direita. Então, a hora que ele interage com um campo elétrico que tem uma onda eletromagnética, cujo campo elétrico também está com polarização à direita, a interação entre os elétrons da matéria e essa minha onda eletromagnética vai ser maior, portanto, essa refração vai ser menor. E é óbvio que se a luz estiver exatamente se a luz tem circular à esquerda, então é como se a luz tiver uma quiralidade oposta à do material, então ela vai ter um menor índice de refração, ela vai ter uma menor interação com o material. Bom, a gente consegue descrever esse processo de atividade ótica usando então a matriz de Jones. Então, como eu falei lá atrás para vocês, a gente incide luz linearmente polarizada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, como eu mostrei para vocês mais atrás, a luz linearmente polarizada à direita e à esquerda, que eu estou chamando aqui de sigma mais e sigma menos aqui, elas são ortogonais. Portanto, a gente pode escrever luz linearmente polarizada numa certa direção, por exemplo, 1, 0, que seria x aqui, 1, 0, como sendo uma combinação linear de luz polarizada à direita e à esquerda. Basta eu fazer meio de 1 menos i mais meio de 1i, Então a gente consegue, isso aqui vai dar exatamente 1, 0. Ou seja, eu consigo fazer a decomposição, então, de uma outra onda, em termos de onda circularmente polarizada à direita e à esquerda. Elas constituem uma base boa para você decompor outras polarizações, tá bom? Então tá bom, então beleza. Então aquela minha polarização inicial aqui descrita por esse cat 1, 0, então a luz linearmente polarizada na horizontal, eu vou escrever ela como sendo isso daqui, meio de 1 menos i mais meio de 1 mais i, ou seja, meio da luz polarizada à direita mais meio de luz polarizada à esquerda. Bom, então imagina que a luz percorre aquela distância L lá no material, tá bom? Como a gente comentou. Então é claro que essa componente da luz com luz circularmente polarizada à direita vai sentir essa refração N+, como eu comentei aqui atrás, e luz polarizada à esquerda vai sentir essa refração N-, como eu também tinha comentado aqui atrás, tudo bem?
Então o que vai acontecer? Então basicamente é isso. Então quer dizer que quando eu decompus o meu campo linear em circular à direita e circular à esquerda, ao atravessar esse material que é quiral, vai dar uma diferença de fase para as polarizações circulares à direita e à esquerda, tá bom? Então como é que vai ser o meu campo na saída? Meu campo na saída vai ser o seguinte, né? O meu campo na entrada é esse daqui. Essa componente aqui, sigma mais, ela vai ganhar uma fase E elevado a I K mais vezes L, porque ela vai sentir uma refração N mais, certo? E aqui vai ganhar uma componente, né, essa componente aqui vai ganhar uma fase E elevado a I K menos vezes L, que é a luz linearmente polarizada à esquerda. Lembrando que esse K, né, pessoal, é 2π sobre lambda vezes N. Então aqui nesse caso, então, a componente polarizada à direita, ela vai ter um índice de refração N+, então esse K+, vai ser 2π sobre lambda N+, aqui obviamente é 2π sobre lambda N-, tudo bem? O que a gente faz agora? Só faz uma brincadeira aqui na matemática, então a gente define Psi como sendo a soma de K+, mais K- dividido por 2 vezes L, e a gente chama de θ K+, menos K- dividido por 2 vezes L, tá bom? Então, ao fazer isso, eu deixo como tarefinha aí para vocês, a gente consegue reescrever, então, esse campo na saída da seguinte forma. Vai dar um E elevado a I φ meio de 1 menos I elevado a I θ mais meio de 1I elevado a menos I θ, onde θ, então, aqui, ó, é a diferença de K+ com K-, tá bom? Beleza. Então, eu vou só escrever isso daqui, né? Isso aqui é uma matriz... é a soma de duas matrizes coluna, eu vou escrever então explicitamente, tá? Então aqui vai dar meio de E elevado a I θ mais E elevado a menos I θ, e aqui dá 1 sobre menos 1 sobre 2i, né? E elevado a I θ menos E elevado a I θ, menos I θ. Bom, o que é isso daqui? Isso daqui é exatamente o cosseno de θ, isso daqui é exatamente o seno de θ, tá bom? Aqui está mostrado para vocês. Portanto, o que isso aqui está falando para mim? Olha só que interessante. Está dizendo assim, que a menos de uma fase E elevado a I φ, né, que é esse termo aqui, ó, K mais K- sobre 2L, que é um termo de fase, né, que tem para as duas ondas, porque afinal eles propagaram no meio lá que tinha um certo índice de refração. O que aconteceu é que esse meu campo E', ele está com sua componente x sendo igual a cosseno de θ e sua componente y sendo igual a seno de θ. Ou seja, de novo eu tenho luz linearmente polarizada, só que o plano dessa polarização está rodado de θ em relação à luz incidente, como a gente fez naquele exemplo do polarizador um pouco para trás, né? Então a gente está decompondo aqui, isso aqui é o cosseno θ e seno θ. E quanto que é o ângulo θ que ele girou? O ângulo θ que ele girou é isso daqui, ó, depende da diferença do vetor de onda para a luz polarizada à direita e à esquerda, tá bom? Então é assim que esse negócio funciona. Então aqui esse meu θ que está ali, então ele é K menos K menos vezes L sobre 2, né? Explicitamente eu escrevo meu K como sendo então 2π sobre lambda, né? O 2 corta com 2 vezes L, N mais menos N menos. Então você vê que aparece aqui que o meu θ, quer dizer, o ângulo de rotação que eu tenho, vai depender da minha birrefringência circular, da diferença de índice de refração entre a componente polarizada à direita, N+, e a componente polarizada à esquerda, N-, tá bom? Bom, como a gente viu lá atrás, empiricamente, né, você sabia que o poder rotatório, ou o θ, ele era proporcional ao poder rotatório vezes L, mas agora eu consegui calcular aqui quem é o meu θ. Então, o meu poder rotatório a gente pode escrever como sendo θ sobre L, né? E θ, então, é isso daqui, ó. Tá bom, é π sobre lambda, N mais menos N menos vezes L. Corta o L. Então, com isso, eu consigo escrever quem que é o meu poder rotatório. Então, meu poder rotatório depende do comprimento de onda, que eu estou usando inversamente. Então, o poder rotatório em geral ele é maior para menores comprimentos de onda e depende da tal da birrefringência circular, ou seja, depende da diferença de índice de refração entre luz polarizada à direita e luz circularmente polarizada à direita e circularmente polarizada à esquerda. Bom, então isso aí é atividade ótica. A atividade ótica, mais ou menos, é assim. Alguns materiais têm, outros não têm. Então, por exemplo, açúcar, né, tem. Sacarose, melhor dizendo, tem, né? A sacarose ela é uma molécula que ela é quiral. Então, é assim que se mede, por exemplo, o teor de sacarose em cana-de-açúcar, né? Você mede a atividade ótica. Você faz lá uma certa calibração, você pega lá o suco da cana-de-açúcar, né? Tem uma certa maneira própria para se preparar, é claro, essa solução, e aí você mede então a atividade ótica. Quanto mais rodar, é porque a tua cana de açúcar então ela contém mais sacarose.
Quanto mais rodar o plano de polarização da luz no experimento de atividade ótica. Bom, um outro efeito que eu queria falar para vocês é chamado de efeito Faraday. O efeito Faraday também é um tipo de uma atividade ótica, ou seja, ele gira o plano de polarização da luz. Só que, na verdade, ele é induzido pela aplicação de um campo magnético B na direção de propagação. Então, basicamente é o seguinte, se eu não aplico o campo magnético B, o material ele não apresenta aquela birrefringência circular. Então, sigma mais e sigma menos é o mesmo. Porém, se o B é diferente de zero, a gente tem uma quebra de simetria no material. Então, é como se a gente induzisse artificialmente uma quiralidade nesse material, de tal forma que o sigma mais vai ser diferente do sigma menos, gerando, então, uma atividade ótica induzida pela presença do campo magnético B, tá bom? Então aí tudo se comporta como a gente viu até agora. A única coisa é que a atividade ótica não é que ela não é natural, né? Porque não são todos os materiais. Em geral são materiais paramagnéticos que na presença do campo magnético eles induzem essa quebra de simetria. O campo magnético induz a quebra de simetria. Mas sem aplicação do campo, o material ele é um material homogêneo, normal, e ele não teria atividade ótica. Nesse material efeito Faraday, empiricamente, o que se determina é isso daqui, ó, que o ângulo de rotação, né, do plano de polarização θ, ele é proporcional à magnitude do campo magnético aplicado, B, ele é proporcional à distância percorrida, L, né, o comprimento desse material, e ele é proporcional com uma constante V, que é chamada de constante de Verdet. Quer dizer, diferentes materiais eles têm diferentes constantes de Verdet aqui, que basicamente dão a magnitude, quão forte vai ser esse efeito Faraday nos diversos materiais. Esse efeito ele é bastante usado em isoladores óticos. O que é um isolador ótico? É como se fosse um diodo ótico. É um material que ele deixa a luz passar num sentido, mas não deixa a luz passar no sentido oposto. E isso é bem interessante para quando a gente, por exemplo, tem um sistema laser e a gente está jogando a luz do laser num certo experimento. Aí imagina que naquele experimento tem uma pequena reflexão que volta em direção ao laser. Se eu deixar essa porcentagem da reflexão voltar para dentro da cavidade laser, ela vai tornar a cavidade laser instável e vai dificultar bastante o teu experimento. Principalmente em sistemas mais precisos, onde você usa altas intensidades. Então a gente coloca um diodo ótico que é assim, ele deixa a luz sair do laser, a luz do laser chegar no experimento passando por esse diodo ótico, mas qualquer luz refletida no sentido contrário, ela não vai passar por esse sistema de isolação ótica, tá bom? Como é que mais ou menos isso aqui funciona, tá? Vou tentar esquematizar aqui. Então eu tenho aqui, ó, um polarizador na direção Y, o meu material que apresenta efeito Faraday, que tem uma distância L, e ele tem um campo B, e depois desse material, a gente tem, então, um polarizador, que está, esse P2 aqui, ó, que está nessa direção aqui, tá bom? Então vamos ver como é que esse negócio funciona. Isso aqui funciona mais ou menos assim. Então quando a luz ela passa no meu material, como está aplicado o campo B tem que estar sempre aplicado, tá bom? Ao aplicar o campo B, isso vai girar o meu plano de polarização aqui, ó, para essa direção, tá bom? Gira aqui de um ângulo θ, tudo bem? E aí não tem problema nenhum, e aí então a luz passa, então a única coisa que você vai setar a polarização na vertical, ela vai passar pelo material, ela vai rodar de um ângulo θ e vai aqui para o teu experimento. Imagina que aqui tem uma plaquinha de vidro em algum lugar que a luz ela reflete e volta. Então como a luz ela volta com essa mesma polarização, ela passa por esse polarizador normalmente, polarizador P2 normalmente, porque afinal é a mesma luz que tinha ido, ela volta com o mesmo ângulo de polarização. Ao passar nesse segundo polarizador, o K e o B vão ser antiparalelos, né? Ela vai estar propagando para a esquerda e o campo magnético está para a direita. Então isso aí vai girar o plano de polarização no sentido anti-horário em relação ao K, né? Então, porque ela sempre gira no mesmo sentido em relação ao K, mas agora o K virou. Então o que vai acontecer? Ela vai girar mais
o mesmo tanto, vamos dizer que ela girou 45 graus aqui para facilitar a minha explicação. Então ela girou 45 graus e passou. Na verdade você tem que fazer isso aqui girar 45 graus mesmo. Você escolhe o campo magnético ou o tamanho para girar 45. Ela gira 45, vai, reflete e volta. Ela volta, passa para aqui como 45, aí ela passa para esse lado. Só que como ela está propagando para o lado ao contrário, ela não vai voltar para o que ela estava, ela vai virar 45 para o mesmo lado. Como ela vai virar 45 para o mesmo lado, né, em relação ao inicial, ela girou 90. E aí, como o meu polarizador está aqui, então ela vai estar na horizontal. Como o meu polarizador está na vertical, a luz não vai passar por esse material, tá bom? Então, ou seja, quando o K é paralelo ao B, a luz ela vai no sentido, então a luz ela vai no sentido horário. Quando ela volta, né, ela vai no sentido anti-horário em relação ao K, mas ela vai na mesma direção, porque o K virou. Então, aí ela não passa aqui no meu segundo polarizador. Então, a minha luz está aqui, ela vem, ela ganha 45. Quando ela volta, ela ganha com mais 45 para o mesmo lado, o segundo polarizador vai estar cruzado, ela não passa. É assim que funciona, então, um isolador óptico, que é uma coisa bastante utilizada em laboratórios aí. Pessoal, o outro efeito que eu queria conversar com vocês aqui é o efeito Pockels, tá bom? Na verdade, o efeito Pockels está ligado a materiais eletroópticos que a gente já viu lá atrás, tá bom? Então são materiais onde o índice de refração ele varia com a aplicação de um campo externo, né? São em geral cristais que já tem alguma birrefringência, alguma anisotropia, e você vai então mudar o índice de refração com a aplicação de um campo ou de uma tensão, né? Você aplica uma tensão entre dois terminais ali no teu cristal, então você vai ter um campo, no final das contas, pela aplicação de uma tensão, um campo elétrico. Então, a gente diz o seguinte, que quando essa variação, esse N que a gente tem no material, ele é proporcional ao campo, o efeito é o efeito Pockels, tá bom? Que é basicamente uma modulação eletroóptica, como a gente viu no capítulo quando a gente discutiu modulação eletroóptica um pouco antes aqui nesse curso, tá bom? E em geral também isso aqui aparece em cristais anisotrópicos, tá bom? Que tem então diferentes índices de refração nos seus diferentes eixos aqui do material. Se a gente imaginar um cristal que é uniaxial, então você pode, obviamente, ter um material anisotrópico onde o índice de refração na direção x, y, z é diferente. Mas vamos considerar o caso mais padrão, que é o caso que a gente tem um material que é uniaxial. O que é o material uniaxial? Então ele tem um eixo principal. Nesse eixo principal, o Nx é igual ao Ny, que é diferente do Nz. Então, como o Nx é igual a Ny, a gente chama de NO, de ordinário, que é o comum. E o NZ, que é o diferente, a gente chama então de extraordinário, tá bom? Então isso daqui, olha só, leva a uma birrefringência, né? Porque eu tenho, num eixo, ele é diferente de um dos dois outros eixos, tá bom? Então isso aqui leva a uma birrefringência natural do meu cristal. Porém, além disso, então se eu jogar aqui, ó, luz propagando na direção Z, né? Então ela vai ter o Nx e o Ny, que é igual. Tá bom? Nx é igual a Ny, é N ordinário e N ordinário. Essa figura aqui está mostrando. Ó. No Y é ordinário, no X é ordinário, no Z é diferente. Tá bom? Mas o que a gente pode fazer agora então? Então já temos uma birrefringência natural, mas para aproveitar a birrefringência natural eu tenho que jogar a luz aqui no plano XZ, né? Para ele ver o índice Z. Mas vamos imaginar que eu jogo luz aqui propagando na direção Z. Então ela vai sentir o índice de refração Nx e Ny, que é igual. Então a hora que eu jogo aqui nada vai acontecer. Não vai dar diferença de fase, não vai dar nada, porque o índice de refração na direção Y e na direção X é o mesmo, como está mostrado aqui nessa figura. O índice de refração, então a componente Y vai sentir NO, a componente X também vai sentir NO, a luz vai se propagar e nada acontece, tudo bem? Mas se a gente agora aplicar um campo elétrico externo, por exemplo, nesse material, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar mais as moléculas desse meu material numa certa direção, digamos, por exemplo, NY do que NX. Isso vai fazer com que o NY, que é o NO, aumente um pouquinho e obviamente, a custo do NX diminuir um pouquinho quando a gente vai aplicar uma tensão, né, lá no material pelo seu comprimento, né? Então a gente vai aplicar um campo elétrico que é V sobre L aqui, tá bom? Então quando a gente aplica esse campo elétrico, né, o que acontece? Lá na nossa direção X, então na nossa direção X, ó, o índice de refração total, o índice de refração dessa componente X, né, da luz que propaga na direção X, vai ser o N0 menos uma constante vezes o V, onde V é a tensão aplicada.
E o Y vai ser exatamente a mesma coisa que o sinal trocado, porque é aquilo que eu estava tentando explicar. Como você vai estar alinhando em Y, né, você está alinhando preferencialmente mais nessa direção, então você está desalinhando da outra direção. Né, pela presença, você imagina que tem um monte de dipolo, você aplica um campo elétrico, então você alinha mais em Y do que em X, tá bom? Então você vai ter uma birrefringência que vai ser induzida pelo campo. Então agora sim, ó, o NR, o NX, né, que eu estou chamando aqui de NR, ele vai ser menor, por isso é NR, né, N rápido, e esse aqui é maior, N lento. Então agora, olha só, pela aplicação de uma tensão externa no material, eu consigo criar uma birrefringência induzida pelo efeito, pela atividade eletroótica, né? Esse R aqui é o que a gente chama do tensor eletroótico, tá bom? Então, a gente tem uma birrefringência induzida pelo campo elétrico. Então é claro que agora eu tenho o tamanho do cristal, que vai proporcionar uma certa diferença de fase, né? Claro, mas dependendo da tensão que eu aplicar, eu consigo regular quanto que é a diferença de fase entre a componente Y e a componente X, porque agora o NO vai crescer mais ou menos dependendo de quanta tensão eu aplico. E com isso, eu consigo fazer uma lâmina, como se fosse uma lâmina de onda controlada pela tensão externa, né? A única coisa, pessoal, é que esse coeficiente eletroótico, eles não são muito altos, são pequenos. Então, em geral, você precisa aplicar milhares de volts. Então, você tem que aplicar, sei lá, os 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 até 7.000 volts num cristal que em geral tem ali os seus 2 ou 3 centímetros de comprimento, para que isso faça uma birrefringência suficiente para mudar apreciavelmente o plano de polarização, né? Então dá uma diferença de fase entre as duas componentes, aí muda um pouco a polarização, seja uma lâmina de meia onda que só gira a polarização de 90 graus, seja uma lâmina de quarto de onda que passa de linear para circular, ou uma lâmina de uma outra onda qualquer que vai passar de linear para elíptica, por exemplo, mas altera a polarização. Então isso é uma outra opção que a gente tem para brincar com a polarização do material via a aplicação. Então isso aqui é um efeito eletroótico, né? Porque você aplica um campo elétrico e altera a propriedade ótica do material. Então é uma coisa bastante explorada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é bastante explorado. Existem vários sistemas de laboratório que têm essas atividades eletroóticas. Isso pode ser uma chave eletroótica. Você pode, à medida que você aplica o campo, você gira a polarização. Você desliga o campo, a polarização volta. Porque você consegue fazer uma chave de polarização, você consegue fazer uma modulação de polarização com tempo de resposta até relativamente alto. Você consegue fazer isso até com precisão de nanosegundos, né? Você consegue, em alguns nanosegundos, você consegue desligar e ligar 1.000 volts, 2.000, 3.000 volts. Então você consegue fazer uma chave de polarização ótica do material. Bom, o último efeito é meio parecido com esse que eu falei agora, é o efeito Kerr, pessoal. O efeito Kerr é o seguinte: alguns materiais isotrópicos, nesse caso, no caso anterior do efeito Poco, já são materiais que já têm uma certa anisotropia, tá bom? O material é um cristal que já tem eixos preferenciais com refração preferenciais. O efeito Kerr é um pouco diferente. O efeito Kerr é um material, imagina um vidro isotrópico. Não tem orientação preferencial, não tem nada, o índice de refração em qualquer direção se propagar vai ser a mesma, tá bom? Isso é um material isotrópico. Só que se eu tiver um campo elétrico muito intenso, nesse caso aqui, você vai conseguir induzir também a birrefringência nesse material, análogo ao que a gente viu agora, só que essa birrefringência ela vai depender do campo aplicado ao quadrado, tá bom? Então isso aqui é o efeito Kerr. Mesma coisa, pela mesma ideia, você tem lá o seu material é isotrópico, mas tem os dipolinhos. Se você agora aplicar um campo muito intenso externo, né, por uma tensão bem alta externa, você consegue alinhar um pouquinho dessa luz paralela e perpendicular ao campo aplicado aqui, ó, paralela e perpendicular ao campo aplicado. Então você vai ter uma birrefringência induzida, e aí, obviamente, toda vez que eu tiver birrefringência, eu consigo ter uma diferença de fase entre as componentes que se propagam aqui, paralelas e perpendiculares aqui, ou né, que se propagam na direção que você aumentou a birrefringência e na direção que você diminuiu a birrefringência, e isso dá uma diferença de fase para essas duas componentes, alterando a polarização da luz lá do outro lado, tá bom? Então a ideia é a mesma, a única coisa é que ele vai com o campo ao quadrado, e ele é chamado de... e ele acontece em materiais isotrópicos, e ele é chamado então de efeito Kerr, porque foi um processo que foi
descoberto pelo físico Kerr. Vocês podem estar falando, nossa, mas eu já ouvi falar de efeito Kerr antes. A gente já ouviu quando a gente falou da automodulação de fase aqui nesse curso. No caso da automodulação de fase, é chamado de efeito, esse aqui passou a ser chamado de efeito Kerr eletroóptico, porque é pela aplicação de um campo elétrico externo. Na automodulação de fase, a gente chama de efeito, é chamado de efeito Kerr, ou meio tipo Kerr óptico. Ele é exatamente análogo a esse efeito. Quando foi descoberto, as pessoas perceberam que era um efeito bastante análogo a esse efeito Kerr eletroóptico que tinha sido descoberto anteriormente. Então eles, na verdade, deram o mesmo nome para o efeito, tá bom? Lá, a diferença é que, naquele caso do efeito Kerr óptico, o campo elétrico é o próprio campo elétrico da própria luz, da própria onda eletromagnética que produz esse alinhamento. E aqui é um campo elétrico externo. Então, por isso que passou-se a chamar isso aqui de efeito Kerr eletroóptico e o outro simplesmente de efeito Kerr óptico, né? Porque um é com o campo externo, então é eletroóptico porque é um campo externo, e o outro é efeito Kerr óptico porque o próprio campo elétrico da luz produz esse alinhamento e produz essa birrefringência no material que pode ser explorado aí também para algumas aplicações. Acontece que esse efeito Kerr eletroóptico ele tem magnitude mais baixa ainda, inferior ainda nessa constante de Kerr aqui, que é esse K diferenciado que eu escrevi aqui, ele é bem pequeno, então precisa de tensões realmente muito altas e às vezes ficar trabalhando com altas tensões para observar, então em geral não é muito vantajoso, e então o efeito Pockels é muito mais predominante em laboratórios, na natureza, e ele é predominante também nas aplicações que envolvem aí essa modulação eletroóptica de frequência. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje então sobre esses efeitos, esses processos ópticos aí que estão relacionados à polarização da luz era isso, e até a próxima aula.